Na pequena cidade de Santa Esperança, havia uma construção que se destacava como um marco silencioso de poder e riqueza: o Solar dos Alencar. Todos que passavam pela estrada principal, ao olhar para aquele casarão com colunas imponentes e janelas altas, sentiam que ali estava guardado algo maior do que simples paredes e móveis antigos. O solar parecia respirar a memória de cada geração que vivera sob seu teto e carregava em si uma atmosfera de mistério que ninguém conseguia decifrar por completo. O patriarca da família, Antônio Alencar, era um homem conhecido por sua visão estratégica e pela forma rígida com que governava sua casa e seus negócios. Ele havia começado sua vida como um comerciante simples, mas com astúcia e persistência, construiu um império. Bancos, propriedades rurais, indústrias de tecidos e até mesmo uma rede de transportes regionais estavam sob o controle do seu nome. Aos olhos do povo, Antônio era um homem de respeito, mas também de temor. Por trás da figura pública, no entanto, havia um ser humano complexo, cheio de segredos e contradições. Sua morte, ocorrida de forma serena no leito de sua própria casa, deixou uma lacuna não apenas no mundo dos negócios, mas principalmente dentro de sua família. 3 filhos herdaram oficialmente o sobrenome e parte de sua fortuna: Eduardo, o primogênito disciplinado; Beatriz, a filha inteligente e calculista; e Ricardo, o caçula de temperamento rebelde. Quando o testamento foi lido, a cidade inteira acreditou que tudo havia se resolvido: a divisão da herança entre os 3. Porém, nas sombras do solar, uma dúvida persistia. Serviçais antigos comentavam em voz baixa que o patriarca sempre escondia documentos e que talvez houvesse algo não revelado, uma verdade que mudaria para sempre o rumo da família. Foi nesse cenário que entrou Mariana, uma jovem pesquisadora de história local. Mariana havia estudado arquivologia e se apaixonara pelos mistérios guardados em papéis antigos, diários esquecidos e registros escondidos em gavetas que ninguém abria há décadas. Sua missão era catalogar os arquivos pessoais da família Alencar, um trabalho aparentemente burocrático, mas que escondia uma oportunidade única: mergulhar nos bastidores de uma das famílias mais poderosas e fechadas da região. Logo nos primeiros dias, Mariana percebeu que havia algo estranho na organização da biblioteca e do escritório do patriarca. Pastas com datas trocadas, lacres quebrados, anotações feitas à mão com caligrafia nervosa. Era como se Antônio tivesse deixado pistas intencionais espalhadas entre os arquivos para que apenas alguém persistente pudesse reuni-las e entender a verdade. O momento decisivo aconteceu em uma tarde chuvosa. Enquanto limpava a estante principal do escritório, Mariana notou que uma das prateleiras estava deslocada. Ao tentar movê-la, percebeu que o móvel escondia uma pequena abertura na parede. Por trás dela, havia um compartimento de ferro enferrujado pelo tempo. Um cofre secreto. O coração de Mariana acelerou. Chamou um chaveiro de confiança e juntos, após horas de tentativa, conseguiram abrir a fechadura antiga. Dentro não havia ouro nem joias, mas algo muito mais valioso: um maço de cartas, algumas fotografias antigas e um envelope lacrado com o brasão dos Alencar. Na capa do envelope, uma frase escrita com a caligrafia firme do patriarca: ao verdadeiro herdeiro, quando a verdade vier à tona. As mãos de Mariana tremiam. Sentia que estava diante de um segredo que poderia estremecer não apenas a família, mas toda a cidade. Abriu o envelope com cuidado e começou a ler. O documento revelava uma história oculta. Antônio Alencar tivera um filho fora do casamento, muito antes de constituir oficialmente sua família. Esse filho, fruto de uma relação discreta e marcada pelo preconceito da época, havia sido deixado de lado, criado longe do solar, sem nunca receber o reconhecimento público. O mais surpreendente era que, no testamento secreto, Antônio declarava que esse filho era o único e verdadeiro herdeiro de todo o Império dos Alencar. A justificativa era clara. Segundo ele, apenas esse herdeiro desconhecido carregava o sangue puro de sua linhagem e possuía características que o fariam digno de continuar o legado. Mariana fechou os olhos por um instante. O peso daquela revelação era esmagador. As cartas dentro do cofre detalhavam encontros discretos, pagamentos feitos em sigilo e até registros de nascimentos que jamais haviam sido tornados públicos.
Havia também uma foto antiga, já amarelada pelo tempo, de um bebê nos braços de uma mulher de aparência humilde, com a seguinte inscrição no verso: "Para meu filho, que um dia será reconhecido." O impacto da descoberta deixou Mariana dividida. Se revelasse aquilo, poderia colocar fim à falsa estabilidade da família e destruir reputações. Se escondesse, viveria para sempre com a consciência de ter enterrado uma verdade capaz de mudar destinos. Enquanto refletia, lembrou-se do olhar severo de Eduardo, do tom arrogante de Beatriz e da postura indiferente de Ricardo. Nenhum deles parecia pronto para lidar com um segredo dessa magnitude. E, ao mesmo tempo, a cidade inteira tinha os olhos voltados para os Alencar, esperando sempre algum movimento que os envolvesse em polêmicas ou grandes feitos. Naquela noite, incapaz de dormir, Mariana releu cada carta, observou cada detalhe da fotografia e se deteve no nome mencionado em um dos documentos: Júlio. Esse era o nome do filho esquecido, aquele que, de acordo com Antônio, deveria herdar tudo. Mas quem era Júlio? Onde ele estava? Ainda vivia? Teria consciência de sua origem? Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia apenas encontrado um segredo, havia aberto uma porta para uma nova investigação que poderia se transformar em algo muito maior do que ela mesma. Os dias seguintes foram consumidos por buscas incessantes. Mariana frequentou cartórios antigos, entrevistou moradores idosos da cidade, revirou jornais amarelados no arquivo público. A cada pista encontrada, surgiam novas perguntas. Uma idosa chamada Dona Ruth, que havia trabalhado como governanta no solar, foi a primeira a confirmar os rumores. Seu Antônio, Deus o tenha, nunca foi santo. Todos sabiam que ele tinha suas escapadas. Mas uma vez, ele apareceu aqui com uma criança nos braços. Disse que era filho de um amigo distante, mas ninguém acreditou. Depois, nunca mais vimos a criança. Mariana agradeceu, mas saiu dali com a mente fervilhando. A confirmação de Dona Ruth apenas reforçava o que já estava escrito no documento. Porém, havia algo ainda mais inquietante. Se Júlio era o verdadeiro herdeiro, então os filhos oficiais não passavam de peças em um jogo cuidadosamente arquitetado pelo patriarca. E nesse jogo, as máscaras estavam prestes a cair. A revelação do nome Júlio não saía da mente de Mariana. Ela sonhava com esse desconhecido, imaginava seus traços e até começava a ouvir ecos dele nos corredores da mansão vazia. O peso do segredo era tão grande que parecia transformá-la em parte da própria família Alencar. Determinada a encontrar respostas, Mariana mergulhou ainda mais fundo na investigação. Descobriu registros em um cartório de uma cidade vizinha. Havia uma certidão de nascimento de um menino chamado Júlio Amaral, nascido há mais de 3 décadas. O nome da mãe era Isabel Amaral, uma costureira simples que constava em antigos registros de funcionários que haviam prestado serviços ao solar. Tudo começava a se encaixar. Antônio Alencar, em sua juventude, tivera um romance com Isabel. O filho que nasceu dessa relação foi escondido do mundo e criado longe dos luxos da família, condenado a viver sem jamais saber o peso do sangue que corria em suas veias. Mariana passou noites em claro tentando localizar Júlio. Pesquisou listas telefônicas, fez contatos com conhecidos da família Amaral e até pediu ajuda a padres e professores antigos. Aos poucos, a imagem de Júlio foi tomando forma. Um homem reservado, trabalhador, que havia crescido sem grandes oportunidades, mas com uma reputação de honestidade. O choque veio quando, após uma busca incansável, descobriu que Júlio vivia a poucos quilômetros dali, em um vilarejo discreto onde trabalhava como carpinteiro. Com o coração acelerado, Mariana decidiu procurá-lo. Pegou o carro e dirigiu até o vilarejo. Encontrou em uma oficina de madeira, as mãos calejadas moldando uma porta. "Você é Júlio Amaral?" perguntou, a voz quase falhando. "Sim", respondeu ele, levantando os olhos desconfiado. "Em que posso ajudar?" Mariana respirou fundo. Não sabia por onde começar. Como explicar que aquele homem simples era, na verdade, o herdeiro de um dos maiores impérios da região? Ela tirou da bolsa a fotografia antiga encontrada no cofre. Mostrou-a a ele. "Reconhece esta mulher?" Júlio segurou a foto com cuidado. Seus olhos marejaram. "É minha mãe", murmurou. "De onde você tirou isso?" Foi nesse momento que Mariana contou toda a história.
Falou sobre o cofre escondido, o testamento secreto, as cartas de Antônio Alencar. Cada palavra parecia pesar no ar. Quando terminou, o silêncio tomou conta da oficina. Júlio passou a mão pela barba rala, atordoado. Está dizendo que meu pai era Antônio Alencar? Mariana assentiu. E que você é o verdadeiro herdeiro. Júlio deu uma risada amarga. Herdeiro? Eu cresci sem nada, enquanto eles viveram em luxo. Agora, depois que ele morreu, querem me dar um império? Mariana sentiu o conflito dele. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedades, era sobre identidade, sobre ter sido renegado por toda uma vida. Enquanto isso, no solar, os irmãos Alencar começavam a perceber que algo estava acontecendo. Eduardo notara que Mariana andava misteriosa demais. Beatriz, desconfiada por natureza, chegou a vasculhar os papéis do escritório e percebeu que alguns documentos haviam sumido. Certa noite, Beatriz confrontou Mariana. Você encontrou alguma coisa, não foi? Está escondendo algo de nós. Mariana hesitou, mas não revelou nada. Sabia que a verdade precisava ser revelada com cuidado ou poderia gerar uma tempestade ainda maior. Mas os rumores começaram a se espalhar. Serviçais cochichavam pelos corredores, advogados locais falavam em documentos ocultos e até o jornal da cidade insinuava que a herança dos Alencar ainda guardava segredos. A tensão atingiu o ápice quando Mariana levou Júlio até a mansão. Queria que ele visse com os próprios olhos o lugar que, por direito, era dele. Quando Júlio cruzou os portões de ferro, o impacto foi devastador. A imponência da construção, os corredores cheios de retratos de antepassados, cada detalhe gritava que aquele também era seu lar, ainda que nunca tivesse sido acolhido ali. Eduardo foi o primeiro a confrontá-lo. Quem é esse homem? O que está fazendo na nossa casa? Mariana, com firmeza, respondeu. Ele não é apenas um visitante. Este é Júlio Amaral, o verdadeiro herdeiro dos Alencar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Beatriz arregalou os olhos. Ricardo deixou escapar um palavrão. Eduardo, no entanto, explodiu. Isso é absurdo, uma farsa. Ninguém vai acreditar em você. Mariana então tirou de sua bolsa o testamento secreto, as cartas, a fotografia, colocou tudo sobre a mesa imponente da sala de reuniões. Aqui está a prova. Foi o próprio Antônio quem deixou registrado. Beatriz, sempre racional, pegou os documentos e começou a ler. Seu rosto foi empalidecendo a cada linha. Meu Deus! É verdade. Ricardo, por sua vez, não sabia se ria ou chorava. Então, tudo isso, todo o tempo, fomos apenas peças descartáveis? Eduardo, incapaz de aceitar, tentou rasgar os documentos, mas Mariana foi mais rápida. Já fiz cópias, isso não pode mais ser apagado. A discussão durou horas. Eduardo dizia que não abriria mão de nada. Beatriz argumentava que o nome da família precisava ser preservado e Ricardo, embora surpreso, parecia o único disposto a aceitar a realidade. No meio do caos, Júlio permaneceu em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz foi firme e carregada de emoção. Eu não pedi nada disso. Nunca soube quem era meu pai. Trabalhei duro a vida inteira para ter o pouco que tenho. Se esse homem queria que eu fosse o herdeiro, devia ter me reconhecido em vida. Agora, tudo o que vejo são pessoas brigando por bens que não significam nada para mim. As palavras dele ecoaram pela sala. Mariana percebeu que Júlio não buscava riqueza, mas dignidade. E naquele momento, sua dignidade estava em ser ouvido. Os advogados confirmaram a validade do documento secreto. A imprensa explodiu com a notícia. O nome de Júlio Amaral passou a estampar manchetes. O herdeiro esquecido dos Alencar. Um carpinteiro é o verdadeiro dono do império. A cidade inteira ficou em choque. Uns o apoiavam, dizendo que a justiça finalmente havia sido feita. Outros o criticavam, acusando-o de oportunista. Júlio, no entanto, manteve-se fiel a si mesmo. Recusou parte dos bens, decidiu doar outras e manteve apenas aquilo que poderia usar para construir algo novo à sua maneira. Não quero ser um Alencar apenas no papel, quero ser quem sempre fui, Júlio. Mas agora, um Júlio que sabe de onde veio. Mariana, emocionada, percebeu que havia testemunhado não apenas a revelação de um herdeiro, mas o renascimento de um homem que, por décadas, vivera à sombra de um segredo.
Na última noite em que esteve no solar, Júlio caminhou até o escritório onde o cofre fora encontrado. Passou a mão sobre a mesa do patriarca e murmurou: Pai, você devia ter me olhado nos olhos em vida, mas, mesmo assim, obrigado pela verdade. E ao sair pela porta, o eco de seus passos parecia anunciar o fim de uma era.